Olá, nós terminamos então aquele primeiro módulo falando que os nossos adolescentes hoje, eles têm vivido uma etapa, né, de uma crise de identidade e destino. Quem eu sou, aonde eu vou chegar, em que lugar eu vou chegar, como eu vou chegar, né? Tem sido tirado dos nossos adolescentes condições que lhes dão oportunidade de se sentir seguros e num processo, né, para chegar ao seu destino. E nós vamos iniciar então falando sobre as transformações que estão ocorrendo nesta fase. As primeiras transformações que nós vamos falar são as transformações físicas. Não é simplesmente um hormoninho ali que fica diferente, não, né? Está havendo no nosso cérebro, né? No cérebro do ser humano aí jovem, uma reorganização hormonal. Uma reorganização. Há uma reestruturação cerebral. Então, o que começa a acontecer? De repente, os pais começam a implicar que esse adolescente está muito desatento, está muito preguiçoso e está engordando, comendo demais. Tem outros que não estão engordando. E aí os pais falam assim, não sei como é que não engorda, porque come feito não sei o quê. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O corpo está dando estirões, o corpo está num gasto de energia tão grande nessa fase que eles estão tendo muito mais sono. Então tem adolescente que dorme a tarde inteira, né? E tem adolescente que come demais da conta. É o que é comum nessa fase. Justamente pelo gasto energético físico, cerebral, eles estão assim vivendo isso mesmo. Então isso é normal, viu, adolescente? Você que tá comendo aí demais, com sono, isso vai passar, né? Mas é isso aí, não é só com você que tá acontecendo, não. O que você precisa é balancear a sua alimentação, né? Porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento cerebral. Mas aí já é com o nutricionista, coisa que já não é comigo, né? Essa parte de alimentação aí balanceada. Então, isso está acontecendo. Eu lembro de uma pessoa da minha família, naquela época a gente comprava bengalas, né? Ele comia 2 bengalas enormes. Tomava 1 litro de leite. E eu era criança, olhava aquilo, aquele jovem fazendo aquilo, ficava assim, meio apavorado de ver, né, o excesso. Mas isso acontece mesmo, tá bem? Outra coisa que está acontecendo são rápidas mudanças corporais. E isso eu queria dizer assim. O que nós temos visto já há alguns anos principalmente se dá com as meninas, né? Essa fase iniciando aos 9 anos. Tem alguns estudos que falam sobre a questão da estimulação visual, auditiva, através de programas, né? Eu acho que pode ter a ver, sim. É importante a gente cuidar um pouco do que as nossas crianças assistem, né? Porque pode estar havendo essa estimulação ambiental que acaba aí fazendo com que esse desenvolvimento ocorra de uma forma um pouco precoce, né? E aí você pensa numa menina de 9 anos com tantas mudanças, é tão pequena ainda em termos nas outras áreas, né? Que também essas mudanças ocorrerão, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Com essa questão da área física. Bom, essa mudança rápida corporal, né, é uma reestruturação também que acontece anatomicamente e fisiologicamente, né, as nossas glândulas ali, e elas vão resultar nesse novo corpo da mulher, do homem. Então a gente vê o adolescente com aqueles braços compridos, às vezes esbarrando demais nas coisas, e a gente fala, não, presta atenção, menino, toma cuidado. Mas é justamente né, igual a grávida também ela fica meio desorganizada aí no espaço, né? Mas é justamente pela idade, por esse crescimento, né? Até que tudo se torne harmônico, equilibrado, né? Então, ocorre também. Ocorre essa novas sensações, né?
e a capacidade de reprodução. Então ocorre esse despertamento sexual, que é natural, porque senão ninguém se casava, a gente não ia multiplicar, né? Então é a grande mudança aí nessa fase, né? É essa mudança hormonal aí na questão de eu poder então reproduzir. Eu passo a reproduzir, a ter condições de reproduzir, né? Agora, o que nós temos que entender? Que esse fenômeno hormonal, ele é uma das manifestações. Por isso que a gente não pode dizer assim, isso é questão de hormônio, né? Tudo, a gente põe tudo no mesmo caldeirão, né? Então, eu culpo como as reações, as posturas, as atitudes, as escolhas, como se tudo fosse uma questão física, e não é apenas uma questão física, né? Há outras mudanças ocorrendo juntamente com estas questões físicas, né? E outra mudança que ocorre são as transformações cognitivas, a mudança intelectiva, a mudança na razão. E olha só como isso traz e é responsável por muitos dos comportamentos do nosso adolescente, né? Segundo Piaget, as operações formais, elas se iniciam nesse período aí, de 11, 12 anos, né? E o que basicamente prepondera aí? É o raciocínio hipotético dedutivo. O que é isso? Essa nossa criança que antes o cérebro dela via as coisas de uma forma mais concreta, ela começa a pensar mais, ela começa a raciocinar em cima de possibilidades. Então ela vê uma situação em casa e aí se alguém der uma resposta para ela sobre aquela situação, não necessariamente ela vai ficar convencida. Então ela questiona muitas coisas. Isso às vezes incomoda os pais. Às vezes os pais acham que ela está desafiando a autoridade dos pais. Não necessariamente é isso. Ela está tentando entender, porque agora uma resposta não satisfaz, não basta. Ela está pensando, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser outra coisa. Aí ela está juntando dados e ela está vendo se há coerência nessa resposta. Isso é próprio do movimento cerebral que está acontecendo na criança, né? No jovem, a gente já nem chama mais de criança. Então é natural que ela comece a questionar, isso não é rebeldia. É por isso que eu falei, a gente vem cheio de estereótipo, mas na verdade são mudanças que estão acontecendo. A forma da gente lidar com isso é que vai fazer uma boa diferença, né? Somada às questões de como a gente educou, né? Então isso vai fazer uma grande diferença nessa etapa. Então nós precisamos entender, né? Tanto você jovem quanto você pai, é importante que você entenda que essas perguntas abstratas, essas possibilidades estão ocorrendo na mente do seu filho. Agora, jovem, você pode fazer isso com educação, né? Você não precisa, porque você está cheio de dúvidas, né? Chutar o pau da barraca. Você pode ser educado com seus pais, na forma de questioná-los, na forma de tentar entender, na forma de discordar, né? Mas depois nós vamos falar mais sobre você. Então, o pensamento, né, ele incide sobre o possível, não só mais sobre o real. Não só mais sobre o real. E aí o jovem não fica muito satisfeito nem com aquilo que é fato. Às vezes, nossa, ele chegou a uma conclusão, mas ainda para ele podia ser mais alguma coisa. Às vezes a gente se cansa um pouco com isso, né? Mas isso também vai passar, né? É próprio desse momento mesmo, tá? E agora, isso é muito bom. Por quê? Porque ele tem grandes aprendizados. Aquilo que ele aprende com esse raciocínio, ele começa a generalizar para outras situações. Ele passa então a ter uma aprendizagem mesmo, a se posicionar nesse mundo, né, de uma forma mais efetiva, mais inteligente.
Então isso tem a sua vantagem mesmo, né? São as vantagens aí desta etapa. Ele começa também a construir ideias referentes ao futuro, não só em relação à vida dele, mas as coisas, a sociedade, ele começa a pensar sobre estas coisas. E mais questionamentos, né? Ele começa com isso também a ganhar autonomia. Por quê? Por conta do próprio raciocínio. Ele não precisa mais que raciocinem por ele, vamos dizer assim, né? O próprio pensamento dele se faz, né? Se processa de uma forma onde ele encontra respostas. Ele precisa, sim, checar essas respostas, porque às vezes a resposta dele não é a melhor, né? Porque ele ainda está neste processo, mas muitas vezes ele tem respostas melhores, né? Eu consegui aprender coisas com os meus filhos adolescentes, foi muito bom, muito bom. E então, esse alargamento que a gente diz intelectual, né? É muito importante, ele é fundamental para o adolescente entrar nessa vida social dos adultos. Então esse é o processo mental que o adolescente está vivenciando. E como ele vivencia esse processo vai fazer uma grande diferença para o desenvolvimento dele, né? Outras transformações que ocorrem são as transformações cognitivas no nível afetivo. Quando a gente fala de afetiva, a gente está falando muito mais do que apenas emocional. Quando a palavra afetividade, ela se refere à emoção, a sentimento, a interesses, a motivação, e isso tudo está mudando na vida do adolescente também. Então, até esse momento, né, antes dessa fase aí de juventude, os sentimentos eram intraindividuais, né? E depois eles seja assim consigo mesmo quando eles eram menores, depois passa a ser interindividuais entre eu e o outro, e agora na adolescência passa a ser entre eu e a comunidade maior. O social faz grande diferença na vida dos jovens. E por isso os colegas, né, a turma, começam a exercer grande importância. Né? Eles começam, então, a participar dessa consciência coletiva, tá? Depois disso, nós também temos, né, essa mudança que a gente vai percebendo, né, juntando tudo isso na personalidade. E como que acontece essa mudança, né? Ele se descentra, né? O eu para de ficar tão voltado para si e se volta para o ambiente no sentido de se tentar adotar um papel social, de se adotar uma obra, né? Ocorre assim essas mudanças, quer dizer, o que eu posso fazer em benefício da sociedade. São algumas mudanças aí que estão acontecendo. É um período onde não se tem mais o privilégio da infância e nem a liberdade do adulto, e isso incomoda muito, viu, jovem? Isso te incomoda muito e é de incomodar mesmo. Então, dentro da sua casa, vocês podem juntos tentar trabalhar isso, né? Você pode ter responsabilidades onde você vai percebendo a sua importância, o seu amadurecimento, isso pode ser feito. É muito importante o respeito, né? E a dignidade genuína, porque você tem a sua dignidade e você precisa fazer jus a ela, se comportar de uma forma em que você seja respeitado, né? Então precisa se trabalhar, né, esse processo de amadurecimento, porque há uma inconsistência de maturidade aí, mas isso pode ser trabalhado através de diálogo, né, de posturas. As emoções ficam flutuantes, né? Tem dia que você acorda felizão, dali 10 minutos tá no azedume,
Isso perdura por alguns anos, mas também vai passar à medida que você vai lidando. Outros dias você está aborrecido, quando vê qualquer coisinha te alegra. É normal, isso é por conta dos hormônios mesmo, tá? Alguns traços de personalidade também são modificáveis nessa época. Às vezes era mais sorridente, ficou mais quieto, né? Esse processo aí, ou era mais quieto, tá mais extrovertido, né? Existe um sentimento que o jovem passa, que é um sentimento de inadequação e de inferioridade. Então a gente vê muito jovem contando papo e, né, e fazendo aí tendo aí alguns comportamentos aventureiros, e aquele que não tem fica achando, nossa, né, eu sou paia, eu, né, tô por fora. Mas não é, inclusive esses que estão assim contando muito papo, eles têm esse sentimento bastante, né, de inferioridade bastante fortalecido, por isso que eles precisam ficar se mostrando, se achando, né? E é uma crise do valor próprio mesmo, e que isso seus pais vão te ajudar a perceber o seu valor, e você também, né, com a sua forma de agir, vai percebendo os seus valores, tá? Esse sentimento de inferioridade e de inadequação, ele não tem a ver com o seu valor real. É um sentimento mesmo, né? Por conta de todas essas transformações. O seu valor real, ele tá muito além, né, disso que a gente sente. Muitas coisas que a gente sente não tem a ver, né, com aquilo que a gente é no profundo. Mas como o jovem está nessa descoberta, isso fica confuso para ele. Aí ele acha que ele é aquilo que ele sente, né? Mas na verdade não é, você é muito mais. É um tempo onde você precisa de se aceitar mais, né? E uma coisa muito importante que o jovem precisa tomar um cuidado é quanto às intenções. Você já está agora conseguindo refletir sobre hipóteses, sobre possibilidades, então é muito importante que você venha a pensar, né, a refletir sobre assim, qual que é a sua intenção, o que você está pretendendo, vale a pena? Quanto que vai custar o seu comportamento em cima dessa sua intenção? Essa é uma reflexão, jovem, que te ajuda muito a caminhar, a fazer escolhas melhores, né? Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar esse módulo.